Bom dia! Hoje nós vamos apresentar o seminário de genética. O artigo escolhido pelo grupo foi Tratamento de inflamação e restauração da polpa dentária pela epigenética, oportunidades e obstáculos. Esses são os integrantes do nosso grupo. E aqui estão os tópicos que nós vamos falar hoje. Antes da gente começar a falar sobre o artigo em si, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a anatomia dos dentes. O dente é formado pelo esmalte, a dentina, a gengiva, o cemento, o ligamento e o osso alveolar, que juntos formam o periodonto, e pela polpa, que é o foco da nossa apresentação. A polpa é o tecido mole do dente, que se estende da dentina até a raiz. Ela fica alojada dentro da cavidade pulpar, e é um tecido vascularizado e inervado que possui muitas células, entre elas o odontoblasto, que produz dentina durante toda a vida dentária. A polpa é responsável pela vitalidade dos dentes. O foco desse artigo vai ser destacar o potencial da epigenética para o tratamento da polpa dentária danificada, considerando as oportunidades e os obstáculos. Bom, a busca por um tratamento menos invasivo se deu devido ao custo alto e à natureza destrutiva dos tratamentos dentários atuais. Essa exploração de novos métodos podem desenvolver tratamentos regenerativos e promover restaurações de bases biológicas e minimamente invasivas. Nesse sentido, os RNAs não codificantes e os microRNAs têm um potencial significante, porque eles já são usados para avaliar inflamações em outras partes do corpo. Além disso, há uma boa oportunidade para o desenvolvimento de biomateriais dentais, que são visados para o processo regenerativo, evitando a necessidade de tratamentos de canais mais violentos durante uma dor de dente. Dessa forma, isso pode ser uma potencial solução, porque o DNA, associado à acetilação da histona, promove uma maior mineralização das células da polpa dentária e promove um processo reparador sem danificar a polpa. Os agentes modificadores da epigenética podem alterar esse balanço terapeuticamente, gerando o acúmulo de proteínas acetiladas. Esse tipo de tratamento ainda é muito utilizado em cânceres, mas a aplicação terapêutica já tem sido estudada na osteogênese e em casos de doenças inflamatórias. Agora, nós vamos analisar os métodos atualmente usados para diagnosticar e tratar doenças na polpa dentária e realizar uma avaliação do potencial do uso clínico da modificação epigenética para melhorar as estratégias de tratamento e reparação da inflamação da polpa dentária. Bom, como foi explicado anteriormente, os odontoblastos são células responsáveis pela formação da dentina. E eles são encontrados na periferia da polpa, em contato com a dentina. Isso forma o complexo dentino-pulpar. A inflamação da polpa dentária é conhecida como pulpite, e ela tem diversas causas, como cáries, traumas ou até mesmo como resultado de algum procedimento restaurador dental. Dentre elas, a cárie é a causa primária da pulpite. Nesse tipo de irritação microbiana, as bactérias se difundem por meio dos túbulos dentinários, induzindo inflamação antes mesmo do processo ter chegado à polpa. À medida que a cárie avança em direção ao tecido da polpa, a inflamação se intensifica. Sem tratamento, essa pulpite pode se tornar irreversível. A necrose pulpar necessita de tratamento odontológico, como a extração dentária ou tratamento de canal, que esses são os tipos de tratamento utilizados atualmente. Mas esses tratamentos são destrutivos, caros e podem falhar devido a diversos fatores, como a má compreensão do processo, uso de materiais inadequados e falta de ferramentas de diagnóstico sensíveis capazes de determinar com precisão o estado inflamatório do tecido. Por isso, com o advento de novos materiais, houve algumas melhorias em relação aos materiais existentes. Como exemplo disso, o agregado trióxido mineral induz mais barreiras de tecido duro do que o hidróxido de cálcio, que é o usado atualmente e que não tem tanto sucesso clínico. Mas esse agregado trióxido mineral também possui algumas limitações, como o difícil manuseio e a descoloração dentária pós-operatória. Apesar da pulpite descontrolada ser prejudicial, um baixo nível de inflamação é importante para que os estudos possam acontecer. Em sequência, nós vamos falar sobre epigenética e os agentes de modulação epigênica. Bom, o artigo deixa
evidencia que as modificações epigenéticas possuem um papel fundamental no desenvolvimento celular e na sua diferenciação. Isso se dá por meio da regulação da expressão do gene sem alterar a sequência do DNA. Ele deixa claro que existem inúmeros mecanismos epigenéticos e que o artigo dá foco na metilação do DNA e na modificação de histonas. Ele também passa ali pela importância dos RNAs não codificados na regulação epigênica, que também é um objeto de pesquisa atual e bem importante para as terapias gênicas dentro dessa área, principalmente dental. Bom, nós vamos falar primeiramente sobre a metilação do DNA. Como acontece essa metilação? A metilação acontece quando há transferência de um grupo metil para a base nitrogenada citosina do DNA. Quando há essa transferência, há uma conversão da base citosina em 5-metilcitosina. O artigo também mostra que nós, no grupo de mamíferos, esse processo vai ser controlado ali por 4 enzimas regulatórias chamadas de metiltransferase. Além disso, qual que é o resultado dessa conversão? Vai resultar numa repressão do gene. Assim, isso mostra uma marca epigenética estável e concreta dos estudos que vai gerar uma memória celular, sendo essencial na regulação da expressão genética de patologias herdadas. O artigo traz para a gente como exemplo 2 patologias. Uma é a síndrome de Angelman e a síndrome de Prader-Willi. Bom, a gente sabe que na enfermidade como o câncer, a desregulação da metilação ela está presente. E os estudos, em cima dessa desregulação, mostram ali possibilidades de desenvolvimento de novas drogas quimioterápicas. A gente sabe ali que um inibidor farmacológico já presente no mercado e também aprovado pelo FDA é a 5-azacitidina. Esse inibidor ele é usado já nas síndromes mielodisplásicas. Essas síndromes, ela acontece quando as células localizadas ali na medula óssea, dentro da medula vermelha, elas começam a apresentar problemas na produção e no seu amadurecimento. Então, a sua maturação não se completa. Ela é liberada como célula jovem, sendo incapaz de realizar os seus processos essenciais, como, por exemplo, o transporte correto ali do oxigênio. E aí, a gente pode agravar o quadro gerando uma leucemia. Bom, o segundo ponto importante, que é um destaque do artigo, é a regulação a partir das modificações da histona. A gente sabe que a histona são proteínas que vão auxiliar na compactação ali do DNA e na formação da cromatina. Então, após ali uma série de processos, os processos pós-traducionais, elas estão sujeitas a modificações após mesmo a formação da proteína. E esse processo, também vai ser equilibrado ali pela acetilação. E, na verdade, é um processo que tem um equilíbrio antagônico entre as histonas acetiltransferases e as histonas desacetilases. As histonas acetiltransferases, elas vão ativar os processos transcricionais, enquanto as histonas desacetilases, elas vão inibir os processos transcricionais, atuando de forma transcritivamente repressiva. Então, a gente tem, a partir desses estudos de inibição, de ativação, grandes potenciais para desenvolvimento de terapias, baseadas nesses estudos. Por exemplo, nos processos inflamatórios, que a gente tem um exemplo ali de asma, da asma, Além disso, também tem um potencial para o tratamento de câncer e distúrbios neurodegenerativos. Bom, um outro ponto que a gente tem que ressaltar é a metilação do DNA na polpa dentária. Qual que é esse papel fundamental da metilação do DNA na polpa dentária? Ele possui papel central na repressão de genes não essenciais e no processo de reparação e regeneração celular da instabilidade e também
por isso gerar uma instabilidade, podendo prejudicar os tecidos ali da polpa dentária. Então, os estudos, eles vão se basear como essas alterações na metilação são associadas a, por exemplo, ao gene gama, chamado de gene interferon gama, que pode estar associado aos processos inflamatórios, porque ele pode ativar, por exemplo, o macrófago, que é uma célula ali fundamental para desencadear as inflamações. Então, o emprego desses genes diferencialmente metilados, como os biomarcadores, né, na metilação da polpa dentária, pode ser um diagnóstico para essas doenças pulpares. Agora nós vamos falar sobre as modificações de estona e da polpa dentária, desenvolvimento e diferenciação. Nós sabemos ali que a acetilação e a metilação das estonas tem um papel fundamental no reparo da dentina. E também a gente sabe que os marcadores de mineralização associados à atividade odontoblástica, eles foram encontrados sendo reprimidos por um marcador da cromatina nas células progenitoras do folículo dentário, conhecidas como DFPCs. Bom, isso vai contrastar também com o marcador de cromatina ausente nas DFPCs. Esse balanceio de marcadores presentes, ausentes nos tecidos dentários vão ser importantíssimos também para o estudo e desenvolvimento ali de processos terapêuticos, do desenvolvimento terapêutico, por exemplo, da inibição específica de isômeros da HDAC, que é conhecido como inibidor de estonas desacetilases. Bom, também o artigo evidencia a questão dos RNAs não codificantes e a polpa dentária, os estudos de inflamação e reparo. A gente sabe que esses RNAs, na verdade, não codificantes, eles vão desempenhar um papel fundamental no controle da inflamação. A gente tem como exemplo ali a expressão do RNA COX, sendo induzida por ligandes. E isso vai demonstrar uma participação na ativação e repressão de outros genes envolvidos ali nas respostas imunológicas. Então, a gente tem ali o envolvimento desses RNAs não codificadores e também dos microRNAs como moduladores da resposta imune e de forma geral nesses processos imunológicos de resposta imunológica. Bom, por fim dessa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre os estudos odontológicos de inflamação e reparo. A gente sabe que a gente tem uma importância muito grande na descoberta de novos diagnósticos para pulpite. E geralmente a gente tinha informações ainda empíricas sobre a doença, então eles se debruçaram acima dos estudos para poder achar um diagnóstico mais preciso. Eles descobriram ali que vários RNAs não codificadores, né, de longos principalmente, eles foram encontrados diferencialmente expressos na polpa dentária inflamada em comparação com a polpa dentária normal. E isso auxiliou também nos estudos dessa área. Então, em cima desses estudos, encontrando ali dos microRNAs, dos RNAs não codificadores, pôde-se criar ali terapias que são importantíssimas para a investigação em vivo mesmo, né, dos indivíduos e auxiliar nessas doenças e reparo da polpa dentária. Bom, por causa do seu desenvolvimento recente, existem alguns desafios clínicos e científicos para o uso terapêutico de agentes moduladores epigenéticos, que dificultam o processo da prática clínica. Evidências promissoras apoiam o uso dos microRNAs como agente terapêutico. Entretanto, sua falta de especificidade é um desafio para sua tradução. Um microRNA é capaz de silenciar vários genes-alvos, porém, além de silenciar esses genes-alvos, provavelmente pode ocorrer o silenciamento de genes
não alvos. É necessário fazer uma análise de alvos específicos do microRNA para minimizar os efeitos desse microRNA fora do alvo. Por causa da sua especificidade limitada, o uso das inibidoras de histona pode resultar em um aumento generalizado não direcionado na acetilação dessas histonas. O uso de coquetéis de medicamentos é uma forma de melhorar a seletividade das inibidoras de histonas. Pesquisas mostram que doses baixas de HDAC, SAHA, em combinação com circumina, podem melhorar a seletividade terapêutica no tratamento da Alzheimer. O uso de agentes modificadores epigenéticos tem o desafio de entrega eficiente e controlada do fármaco à polpa. Para entender a sua vida útil, é necessário modificações químicas na estrutura do microRNA. Uma alternativa à questão anteriormente apresentada é a utilização de vetores virais, que podem oferecer uma solução de entrega de drogas por abordagens de transfecção, que alteram a expressão do microRNA local. Entretanto, há uma preocupação envolvendo o alto risco de mutagênese nessa utilização. O uso de nanopartículas para entrega de agentes modificadores epigenéticos é uma alternativa menos tóxica, contudo, eles são limitados pela baixa eficiência de transfecção. Nanopartículas à base de polímeros podem ser facilmente controlados, permitindo a liberação dos constituintes ativos a serem regulamentados. O uso de nanogéis também se mostrou promissor no transporte, pois, dentro da endodontia, eles podem se integrar a um material restaurador, dentário ou um andame regenerativo. Existem, então, uma grande variedade de sistemas de entrega de potenciais em pesquisa. Entretanto, são necessárias mais pesquisas dentro do campo odontológico para desenvolver um sistema seguro e eficiente, imunizando os efeitos fora do alvo. Sobre os efeitos colaterais, há uma preocupação em utilizar terapias baseadas em epigenética, devido à possibilidade de transformação neoplásica e tumorogênese. Os efeitos colaterais foram investigados e se descobriu a promoção do tumor metatásico e, do mesmo modo, o tratamento de células de câncer humano, que demonstrou diminuir a proliferação celular e induzir genes supressores de tumor. Dentro da odontologia, os inibidores de histona podem ser usados em concentrações mais baixas do que as relatadas nos estudos contra o câncer e também tem um potencial para aplicação tópica, o que também reduzirá a chance de estimular os efeitos colaterais. Sobre a aplicação clínica, existe um obstáculo regulatório, visto que a FDA não aprova a terapêutica baseada em microRNA, apesar da extensa pesquisa. E o uso do microRNA continua sendo um obstáculo por causa da toxicidade, baixa eficácia de transfecção e entrega ineficiente. O uso de agentes modificadores epigenéticos como ferramentas terapêuticas na odontologia é promissor, por causa da ampla natureza atuante de muitos agentes modificadores. O foco foi colocado em melhorar a especificidade, a fim de diminuir os efeitos colaterais indesejados. A terapia de combinação pode ser considerado um dos mais promissores métodos, pois inclui a combinação de agentes moduladores epigenéticos com agentes citotóxicos e agentes imunoterapêuticos. Existe uma variação de efeitos celulares entre tecidos que, junto com as interações desses fatores entre si e com seus alvos, gera uma rede dependente do estágio de diferenciação celular complexo, que é particularmente evidente para os microRNAs. Um ensaio clínico de diagnóstico está atualmente disponível e coleta suco gengival, detectando o nível de metaloproteínas, sendo esse procedimento minimamente invasivo,
Porém, o desenvolvimento do diagnóstico pulpar tem se mostrado difícil. Os biomarcadores de microRNA introduziram oportunidades para um diagnóstico mais preciso da doença na polpa dentária. Apenas um estudo em vivo sobre o efeito dos inibidores de histona na polpa dentária foi relatado, que demonstrou resultados promissores. Conceitos que empregam nanopartículas têm se mostrado promissores devido à facilidade de síntese, de modificação e de seu potencial para serem incorporados em material restaurador dentário ou voltado para processos de regeneração pulpar. Concluímos, então, que há a necessidade de melhor compreensão do potencial terapêutico dos agentes moduladores epigenéticos. O uso das inibidores de histona pode ser utilizado para simular processos de reparo e promover mineralização durante o desenvolvimento. Há o potencial de realização de uma pesquisa translacional que investiga RNA não codificantes, que são agentes moduladores epigenéticos. As pesquisas de microRNAs e os processos de diferenciação podem levar ao desenvolvimento de ferramentas diagnósticas e terapêuticas que podem substituir os diagnósticos imprecisos, trazendo um benefício para o paciente. Materiais odontológicos terapêuticos à base do microRNA podem ser aplicados na polpa dentária, estimulando a diferenciação de DPS em células semelhantes aos odontoblastos, promovendo processos reparadores da polpa dentária. Desse modo, é possível afirmar que existe um longo processo para o desenvolvimento de novas terapias baseadas na epigenética e em odontologia restauradora, para criar um modelo eficiente. Obrigada pela atenção. Tenha um bom dia.